Edilson Aguiar, eu sou economista e especialista em perícia bancária e hoje eu respondo a uma pergunta feita pelo nosso aluno Fábio. O Fábio pergunta assim, o que eu devo fazer se eu for nomeado em um processo que não tem quesitos? Fábio, a primeira coisa que vai observar é em qual fase que o processo está. Se o processo estiver na fase de conhecimento, ou seja, o juiz ainda não emitiu uma sentença, a perícia que você vai fazer, ela vai servir como prova. Se o processo estiver na fase em que já foi emitida uma sentença, você vai ter que verificar se você está na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Liquidação de sentença é quando você vai pegar o que o juiz decidiu e transformar em valores, ou seja, transformar em valores líquidos, né? E na fase de cumprimento de sentença, que é outra fase após a liquidação da sentença, você vai apenas cumprir ou atualizar aquilo que já foi definido na sentença. Então é bem tranquilo. A primeira coisa que você vai olhar em qual fase do processo que você está. Se for na fase de cumprimento de sentença, não tem quesitos realmente. Se for na fase de liquidação de sentença, também não tem quesitos. Por quê? Porque a sentença já definiu o que você vai fazer. O problema está se for na fase de produção de provas, ou seja, na fase de conhecimento do processo, que é onde é o mais natural. O juiz, na hora que ele te nomeia, ele nomeia você como perito e faculta às partes a impugnação da sua nomeação e também a apresentação dos quesitos. O normal seria que o escrivão enviasse primeiro para os advogados, para que os advogados verificassem a sua nomeação e decidissem se iriam impugnar ou não, e para que os advogados tivessem um prazo de apresentar os seus quesitos no prazo de 15 dias. O que acontece na maioria das secretarias? O escrivão envia a intimação tanto para os advogados quanto para o perito. E o perito ele tem apenas 5 dias para apresentar sua proposta de honorários junto com o seu currículo e a comprovação da especialização. Olha só, enquanto os advogados eles terão 15 dias para impugnar a sua nomeação e apresentar os quesitos, você terá apenas 5 dias para apresentar sua proposta de honorários. Essa diferença de prazo vai fazer com que você muitas vezes apresente a sua proposta de honorários sem que os quesitos estejam no processo. Agora me fala, o perito, ele basicamente, no seu laudo, responde aos quesitos. Se não tem os quesitos no processo, como que o perito vai saber a dimensão do trabalho? É aí que está o ó do borogodó, porque você não deve, o meu conselho é que você não deve apresentar a sua proposta de honorários antes de você ter acesso aos quesitos, ou antes do juiz declarar que a parte perdeu o direito de apresentar aqueles quesitos naquela fase, primeiramente. Então, o mais interessante para você, que foi nomeado na fase de produção de provas, ou seja, na fase de conhecimento do processo, e o processo não tem quesito, é fazer uma petição solicitando ao juízo que faculte às partes a apresentação dos quesitos para que você possa estimar de forma correta a verba honorária que você deve receber. Essa é uma dica que vale principalmente para os peritos mais novos e, portanto, menos experientes. Por quê? Porque se você for um perito que já fez muitas perícias naquele sentido, você já sabe mais ou menos quais serão os quesitos. Agora, se você estiver ingressando na atividade pericial, como é o caso da maior parte dos nossos alunos, aí sim é importante você estar atento a essa regra. Foi nomeado o processo sem quesitos, primeiro verificar qual fase. Se for na fase de cumprimento de sentença ou de liquidação de sentença, realmente não terá quesitos. Se for na parte de conhecimento, na fase de conhecimento, você deve sim apresentar uma petição ao juízo informando que não existem quesitos no processo e que você precisa desses quesitos para estimar corretamente a verba honorária. Fica atento a isso para que evitar prejuízos e, consequentemente, você ganhar, né, nesse processo. É aquela velha história, ganhar nunca deu prejuízo para ninguém. Um grande abraço para vocês e eu volto depois com outras dicas.